Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. E hoje, exatamente no dia de hoje, 29 de março, temos mudanças no céu. Vênus sai das águas de Peixes e entra na constelação de Áries, e Marte, ele sai da constelação de Aquário e entra nas águas de Peixes. E os dois fazem isso no mesmo dia, né? Então, assim, uma mudança de constelação em conjunto tem um simbolismo muito maior. Então, essas energias, né, do masculino e do feminino que eles representam, mudam uma polaridade forte, criando uma nova cadência energética que vamos falar aqui. Então vejam só, Vênus em Peixes é o feminino que é guardado, que é protegido do mal, porque essa é a energia do Peixes. Vejam que durante essa passagem por Peixes, né, que é uma passagem mais longa, porque é uma constelação maior, vejam o quanto trouxe essas questões do feminino para a sociedade. A questão da mulher, né, dos abusos, do feminicídio, então isso tomando um impacto maior. Claro que tudo isso não acontece porque Vênus esteve em Peixes, óbvio que não, mas a percepção se acende com mais força, porque o mundo, com essa passagem, ele quer olhar, ele quer se importar, ter compaixão, criar formas de proteção, enquanto que em Áries é uma outra dinâmica. Áries é uma constelação de força mais masculina, então Vênus impulsiona o feminino a sair desse escondido, né, para enfrentar o mundo e sair armada, né? Então Vênus em Áries é a mulher guerreira, combativa, que não leva desaforo, que não deixa nada sem resposta. Uma mulher fria, não, ao contrário, apaixonada, mas não romântica. Tem uma diferença muito grande. Enquanto esse feminino, né, com essa entrada de Vênus em Áries, se veste nessa armadura, sobe no cavalo, vai para a batalha, Marte tem uma inversão da sua polaridade também, porque o masculino já vai agora para as águas de Peixes, né? Ele vai se acalmar um pouco. Porque vejam só, Marte, quando ele esteve em Aquário, né? Ele viveu o masculino revoltado, porque a energia de Aquário é a revolta, certo? A energia da resistência, tudo ele se opõe. Então vamos nos lembrar que Aquário é uma energia muito masculina. Então lembrem o mito, né? O mito de Aquário, que é um mito forte de Aquário, que é Prometeu. Prometeu, ele criou uma terra só de homens. Então a primeira mulher, ela foi enviada por Zeus como um castigo. Claro que a mulher não é um castigo, era um castigo para Prometeu, porque a terra para ele era só homens, né? Então envia a primeira mulher muito, né, preparada, cheia de atributos. Então Aquário, ela é uma energia masculina que implica com o feminino. Então quando chega Pandora, Prometeu já olha, já implica, fala, essa vai dar problema. Cuidado, Epimeteu, porque Pandora se casa com o irmão dele, com Epimeteu. Então não é de uma forma machista, né? Mas no que ela se molda, né? Porque ela é muito moldada. Então aquela coisa do padrão, né? Que Aquário ele sempre se opõe. E claro que a mulher, ela dentro da padronização, tanto estética quanto social, ela acaba se escravizando muito por conta disso, né? Essa é, acho que a grande libertação não é só do jugo do machismo, mas é da autoescravização que ela se sente, vamos assim, compelida, né, a obedecer certos moldes, né? Então isso é uma realidade também. Então nós vimos, né, nessa passagem por Marte em Aquário, o quanto as figuras femininas foram expostas de maneira injusta, exagerada, né, durante esse período. Mas entendam que Aquário ele não estava personificado no preconceito, na perseguição, não, mas na energia que se opõe e se revolta, tá? E agora em Peixes, muda, né? Então Marte ele toma a face do que de Eros, do Cupido que adora flechar o coração humano, que é para isso que ele existe, né? Então vejam só, quando Vênus passa por Peixes, ela
ela assume a face de Afrodite, da mulher amorosa, cuidadosa, mas aquela que sente em silêncio também. Mas quando Marte passa por Peixes, ele assume a face de Eros, que é o filho de Afrodite. Vamos nos lembrar que a constelação de Peixes são 2 peixes, um Afrodite e outro Eros. Então, Marte em Peixes, o que acontece? Ele conta para o amor histórias melhores, né? Mais felizes, mesmo que nem todas sejam realmente verdadeiras ou possíveis de acontecer. Porque o mito de Eros, ele foi um dos poucos mitos que realmente teve um final feliz, né? Não devido a ele, mas porque Psique, né? O mito de Eros é Eros e Psique, porque Psique enfrentou o mundo para ficar com ele. Então, quem conhece a passagem desse mito entende o que eu estou falando, mas eu vou explicar um pouquinho aqui. Então, Marte em Peixes, ele também lembra uma passagem do livro de Krishna. Eu gosto muito, né, desse livro, leio e releio, em que Krishna tem uma passagem que ele estava a caminho de uma batalha, de uma grande batalha, e ele recebe o recado da princesa Rukmini, pedindo para que ele fosse imediatamente salvá-la dos príncipes da terra e se casasse com ela. Então, o que Krishna faz? Ele abandona a ida para a batalha, né, que ele mesmo define como mais uma de tantas outras com o mesmo inimigo, certo? Enquanto a gente, às vezes, se perde do amor por estar sempre num sentido repetitivo de vida, né? Tem vários simbolismos isso. Então ele vai em busca da Rukmini, leva ela para o meio do oceano. Vocês veem que essa coisa de guardar o amor no mar, ele está sempre ligado a isso, né? A constelação de Peixes. Tem vários mitos, né? Tem mitos até nórdicos que falam disso, né? A mulher no mar, olha o mito africano com a Iemanjá, né? Então nós temos muito simbolizado o amor, o mar e a mulher guardada nesse lugar. Então ele leva a Rukmini para o meio do oceano e se casa com ela, e tem toda uma continuidade que não vou trazer aqui agora. Então essa é a energia que nós precisamos nesse momento. Marte em Peixes, ele vem muito nesse ponto, né, que se cessem as batalhas e salvem o amor. Então chega de guerra, né? Então o que a gente precisa dar atenção agora? Que é para o amor. Então, Vênus em Áries, ela traz um movimento de força, né, para ir em busca do desejo, para não deixar para amanhã o que você já quer hoje, agora. Uma urgência de viver com mais harmonia, com beleza, de tocar, de sentir e não mais esconder nada. Então, nós precisamos repensar, né, com a entrada de Vênus em Áries, é importante repensar as versões do feminino que foram construídas, né, com a intenção de submeter, de dominar, e a gente tem que abandonar de vez, né, porque a mulher é aquela coisa frágil, a Penélope charmosa, né, o frufru, o cor-de-rosa. Não é uma verdade isso, nunca foi. Isso é uma característica, a fragilidade, a sensibilidade, que nós podemos compreender como humanas, né? De todos nós, não é uma coisa exclusiva da mulher para ficar nesse lugar de submissão. Então, com Vênus passando em Áries, isso fica ainda mais latente. Então, vejam como até hoje tem movimentos que tentam sustentar a visão da mulher submissa, dócil, tratando ela como uma propriedade, né, como um animal de estimação. Então, eu nem preciso dizer o óbvio de como tudo isso está errado, porque é falso. Porque a verdade é o fato. Cada vez mais mulheres são agredidas e mortas. Porque a raiva de ser obrigada a ocupar essa posição é o óbvio, né? Na medida em que tudo isso aumenta, então a mulher não quer mais ocupar essa posição. E quando o outro não aceita isso e fica com ódio, e no final das contas acontece a destruição, nós vemos que isso não é uma questão de machismo ou de feminismo, não, mas de uma manipulação com fins de poder. Essa é a verdade. Nós somos todos seres humanos e ambas as energias habitam em todos nós. Então vamos entender que Vênus e Marte, eles simbolizam uma junção,
não uma rivalidade ou uma competição. Então vejam assim, pessoas que têm relacionamentos bem realizados são pessoas que não dependem exclusivamente de um outro ou de uma outra para representar a sua polaridade, mas entronizam em si mesmos essa energia. Então, se você espera encontrar alguém que represente a sua sensibilidade, certo? Não faça isso, demonstre isso em si mesmo, porque quando você nega o seu feminino, seja homem ou seja mulher, o lado masculino vai tentar agredir o feminino sempre de alguma maneira no outro. E isso acontece tanto com homens quanto com mulheres, assim como o lado inverso, né? Você esperar que alguém represente a figura de força na sua vida. Se você não desenvolver em si mesmo, ou si mesmo, a sua própria força, o seu feminino, você vai viver o seu feminino como aquele que está sempre caindo num mar de dramas, de lamentações. Nossa, eu estou sempre chorando por conta disso. Então não veja a fragilidade do outro como uma distância, como uma ausência, e nem a força do outro como um confronto, porque a questão nunca é o outro, mas sim você. Então, Marte em Peixes, ele também é um convite, vejam só, sempre Peixes é o escondido, né? É o sonhador. Então, Vênus sai de lá e fica mais dinâmica, né? E agora Marte entra nesse lugar. Então, assim, é também um convite para apresentar mais os sentimentos. Porque Peixes, como eu falo, ele gosta de esconder, de sonhar, sem perceber que vai gerando ilusões sobre o que é o outro, sobre si mesmo para o outro, né? Então esse jogo de engano não é só naquilo que ele vê, mas naquilo que ele se apresenta também. Então, no mito de Eros, né? Lembrem bem, ele, trazendo um pouco mais, ele salva a psique de um monstro, certo? Ele salva ela do monstro e leva ela para um castelo e fica com ela ali. Mas ele só aparecia na escuridão. Era o acordo que ele tinha com ela, só apareço na escuridão. Só que o que foi acontecendo? Foi criando nela a fantasia a respeito dele. Que ele é um deus, é um monstro, na incerteza, um dia ela não aguentou, levantou a luz para vê-lo. Então, o que acontece? Ele vai embora, ele se sente traído por ela, que horrores, foge. Então, nós encontramos nesse mito um grande dilema de Marte em Peixes. Não permitir que o outro veja e conheça completamente. Então, é aquela pessoa que ela ama nas sombras, né? E quando ela percebe, ela está tanto tempo amando dessa maneira que ela se tornou a própria sombra. E ela não quer mais sair de lá. Então, a única coisa que sai de lá são lágrimas, músicas, sonhos, poemas, né? Assim, é o espírito do poeta, né? Aquele que ama na sombra. Então, ele aprende a viver dessa maneira e acaba gostando de amar nesse lugar. Então, Vênus em Áries é o que? É essa psique que ergue a luz, que não deseja mais viver com essa incerteza do que é que está nessa sombra. E mesmo depois que Eros foge, né, porque ele viu a luz, a psique ela enfrenta as mais duras provas para recuperá-lo. Então, e uma delas, vejam que interessante, uma das mais importantes é que ela tinha que conseguir alguns fios da lã do carneiro de ouro, que é o símbolo da constelação de Áries, né? Onde Vênus está agora, que só os puros de coração podiam se aproximar. Então, ela vence tudo isso com grande coragem, né? Então, assim, qual é o sentido? Para Marte em Peixes entender que a sua verdade, seja ela qual for, pode ser vista e compreendida pelo amor do outro. A verdade, assim, completa de cada um nunca é compreendida pelo outro quando falta amor no outro. Mas o amor é o que supera essas dificuldades todas, né? Que tem essa coragem que vence tudo isso. Então, quando Eros foge, né, se acreditando traído por Psique, ele vai perceber que ele foi levado pela sua própria falta de confiança em não se apresentar de verdade a ela. Então, esses lados, né, que eu estou trazendo aqui, Eros e Psique, essa Krishna que abandona a batalha e salva o amor,
é o lado mais positivo, mais romântico, né, dessas histórias todas de Vênus e Marte. Mas cada um absorve essa energia em acordo com a sua natureza, certo? Então as energias elas não causam o mesmo efeito em todo mundo. Elas vão se moldar dependendo do que está ali. Porque Marte em Peixes, ele também se apresenta na ilusão, no engano, na manipulação, certo? Em vários graus de caráter e de intenção. Então, muito cuidado nessa passagem de Marte em Peixes com enganos, com golpes, com falsas promessas, porque a temporada ela está aberta, né? Com Marte em Peixes. Impressionante, até assim, na véspera, né? Desse vídeo, eu posto sempre anúncios ali na internet, onde eu alimento meu trabalho. Eu gosto também de postar, né, coisas sobre astrologia, sobre terapia. E nessa virada aí, quantas tentativas de golpe, de manipulação que eu recebi ali. Falei, nossa, abriu Marte em Peixes. Então, fiquem atentos também para isso. Então, recorram à energia de Vênus que está em Áries, né? O que ela faz? Levanta a lamparina da verdade, certo? Não caiam em golpes, né? Até porque esse equilíbrio de Vênus e Marte vem justamente para essa prevenção. Porque esse é o ano da mentira, tá? Eu já fiz o vídeo aqui do ano, por quê? Porque esse ano astrológico, né? Ele começou com Mercúrio retrógrado. Então, Mercúrio ele só vai ser ativado, né? Claro, ele já entrou no movimento direto e tudo, mas em outros cálculos astrológicos de previsão, ele só vai ser ativado de fato lá para novembro, né? Então, assim, esse é um ano para se tomar muito cuidado e, assim, colocar uma lupa grande, verificar tudo com muita clareza, certo? Vai ser uma ginástica encontrar a verdade esse ano, mas é fundamental que nós busquemos e vejamos ela com clareza. Então, vocês vejam a questão, por exemplo, das crianças, como está diminuindo isso, né? De contar essas mentiras, né? Sobre o Papai Noel, sobre o que é o coelhinho da Páscoa, agora a gente chegando na Páscoa, o quanto, assim, as crianças estão ficando cada vez mais esclarecidas, né? Eu me lembro de um episódio, eu tenho filhos, né, também, eu tenho minhas filhas já adultas, né, tenho netos também. Então, quando elas eram pequenas, né, sempre tem, né, muitos homens que se vestem de Papai Noel, mulher que se veste de Mamãe Noel, e passando com elas por uma feira, elas pequenas, né, aquele alvoroço, Papai Noel, Papai Noel. Aí chegando perto eu vi que era um homem que estava bêbado, e ele, escondido das minhas filhas, ainda me bulinou, passou a mão em mim, que absurdo. Então, naquele dia eu decidi tirar essa mentira, contar, falar, olha, Papai Noel não existe, é uma construção, mas tem toda uma egrégora, né? Eu acho que assim fica, é até mais bonito a gente pegar o lado energético, não trazer por uma coisa literal, factual que tem que existir. E nunca mais deixei elas sentarem no colo de nenhum Papai Noel de shopping center, né? Então tem essa questão, né, da mentira, da ilusão, né? Vocês vejam até os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos já se sabe que tem um ponto de dúvida ali, porque vários sacerdotes na época faziam isso, né? Se enrolavam num véu, entravam numa gruta, falavam, conversei com Deus, ele falou que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que era uma maneira de criar algumas leis, né? Porque a única coisa que eles respeitavam era o divino. Então tem essa questão, vocês veem que até gera um eco sobre isso até hoje, né? O fundo das guerras está muito atrelado a isso. Enfim, vamos entrar então numa repolarização das energias do masculino e do feminino, nos convidando a sermos mais autênticos, priorizando o que de verdade interessa. O quê? Mais amor e menos guerra. Em vários sentidos, não só no nosso coletivo global que nós estamos vivendo, mas nos nossos aspectos individuais também. Quantas vezes a gente coloca em segundo plano o amor e fica lá discutindo, criando confusões, né? Criando uma série de argumentações desnecessárias, né? Sobre tudo.
e acaba ferindo aquilo que realmente importa, que é harmonia nas relações. Então, vamos aguardar agora os próximos movimentos, já estamos na última semana agora da quaresma, né, chegando a Páscoa. Então, obrigada por todos, um bom feriado e abraços estelares. Até!